E veio a mim a palavra do Criador, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o nosso Criador: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, e vos vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não a curastes, e a quebrantada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Criador. Vivo eu, diz o Criador, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto para todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não a procuraram, as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Criador. Assim diz o nosso Criador: Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Criador: Eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio de suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. E as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países e as trarei à sua terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Em bons pastos a apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Criador. A perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrantada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Criador: Eis que eu julgarei entre gado pequeno, e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com vossos pés, e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Visto como, com um lado e com o ombro, dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo, e levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, que as há de apacentar, e ele servirá de pastor. Eu,
o Criador, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Criador, o disse. E farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente e dominarão nos bosques. E aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei uma bênção e farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de bênção serão. E as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra. E saberão que eu sou o Criador, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar da mão dos que serviam a elas. E não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Criador, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, assim diz o Criador. E então, no Novo Testamento, veio a se cumprir a profecia que foi dita lá atrás por nosso Criador. E quem a cumpre é nosso irmão, o Cristo. Escute e reflita. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as ovelhas e as traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. O Messias disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, o Messias a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda eu tenho outras que não são deste aprisco, também convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para torná-la a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai.